Há descobertas que sussurram, fraco e distante, mal perturbando o silêncio do espaço. E depois há descobertas que rasgam através desse silêncio como uma lâmina, forçando o universo a revelar algo que nunca foi nossa intenção ver. Quando o Sol finalmente se pôs, alinhamento e o espaço James Webb, o telescópio ficou dourado. Espelhos voltados para a escuridão. Astrônomos. Esperava que o Atlas 3000 reaparecesse como um brasa que se apagava meses antes. Em vez disso, o que Webb viu desencadeou uma onda de medo tão silencioso, tão controlado, tão cientificamente restringido que o terror não vinha do que foi dito, mas do que não era. 3000 Atlas não apenas retornou, ele veio, queimando de volta mais brilhante que qualquer coisa nos discos, brilhando com mais de 4 vezes o seu valor anterior. Luminosidade brilhando não como um cometa, mas como uma máquina despertando depois. Um longo sono. Por baixo da superfície Webb, padrões hexagonais detectados perfeitos, metálico projetado brilhante sob a luz refletida. E então, os pulsos começaram. Um tempo determinado. Flash ultravioleta a cada 247 segundos. Repetindo com precisão nenhum cósmico, o objeto já apareceu. Sem aleatoriedade, sem deriva apenas intenção. Portanto, a verdadeira questão não é por que 3PP Atlas retornou, mas o que ele está tentando fazer para nos mostrar. E por que o telescópio James Webb parece ter sido pego no meio de algo que nunca deveríamos ter feito. Testemunha. Durante os longos e ansiosos meses enquanto 3BP Atlas se escondeu atrás do Sol, astrônomos disseram a si mesmos que reapareceria como os cometas sempre são assim, fracos, empoeirados, inalterados. Mas quando Webb voltou a mirar um pico de brilho danificou todos os modelos. Sim, cometas naturais emitem explosões, mas apenas em explosões. Elas irrompem caoticamente, de forma inconsistente e violenta. 3BP Atlas fez nada disso. Em vez disso, brilhava em um aumento controlado constante de 400%. Aumento que subia e descia como um interruptor dimmer sendo ajustado por uma mão invisível. E entrelaçado naquele brilho estava algo estranho ainda, uma leitura térmica também, estável para ser natural, mantendo sua temperatura como um sistema, gerenciando ativamente seu próprio calor. Refletia a luz como se fosse parte dela. A superfície tinha sido polida ou reconfigurado enquanto oculto atrás do Sol. E quanto mais Webb observava mais, o clareamento não se comportou como derretimento. Elo, mas como um mecanismo, respondendo à luz solar com propósito. O que retornou de trás do Sol não era o mesmo objeto que desapareceu meses antes. Era mais nítido, mais forte, mais deliberado e foi... Estou apenas começando. As imagens aprimoradas de Webb revelaram a primeira camada de brilho para revelar algo que nunca deveria. Existem em um fragmento à deriva do cosmos, detritos, geometria. Fraturas não aleatórias, não rachaduras caóticas, mas alinhadas. Hexagonals grade metallica precisa. Trabalho que se repete por toda a superfície como uma treliça destinada a canalizar luz, calor ou energia. Cada rotação revelava mais da Dubana. Padrão brilhando através do concha refletora que agora parecia menos como gelo e mais como uma proteção, revestimento. E à medida que a superfície se movia suavemente, transições, seções da estrutura, inclinaram-se em direção um ao outro, afastando-se um do outro. O Sol com uma graça que parecia projetado não acidental. Telescópios em todo o mundo tentaram explicar isso através de poeira, gelo ou estrutura geológica, mas o movimento era coordenado demais, suave demais, limpo. Objetos naturais se fraturam eles. Se quebrarem, eles caem. Eles não fazem pivotagem com matemática, precisão. O Atlas 3.1 fez isso e fez isso, como se o próprio Sol estivesse se ativando, algo enterrado sob sua pele. Quando os cometas se aproximam do Sol, eles desenvolvem caudas, longos rastros de poeira, e o gás repelido pela luz solar sempre, apontando na direção oposta ao brilho. Mas a 3000 Atlas rejeitou essa regra. Momento em que reapareceu. Seguindo atrás seu material, fluía diretamente em direção ao Sol, formando uma anticauda estreita. Ao contrário de nada foi observado.
Isso não foi um truque de perspectiva. Hubble confirmou. Keck confirmou. Observatórios europeus confirmaram isso. Todos os telescópios viram a mesma coisa impossível. Pluma mantendo uma linha estável e inabalável em direção à luz do Sol. A poeira não se comporta dessa maneira. Gelo não se comporta dessa maneira. Nada natural. Faz. O sistema anti-cauda apertava cada rotação como se estivesse ancorada a um interno. Força que empurra o material para a frente. Observadores compararam-no a propulsores, não a motores. Jatos de gelo derretendo mais direcionais. Explosões como uma espaçonave se ajustando. Trajetória. Os modelos falharam. A física entrou em colapso e uma compreensão silenciosa percorreu o mundo científico. Algo estava guiando. A pluma. Algo com um propósito. Algo que nenhum cometa jamais demonstrou. Antes, quando os dados espectrais chegaram, eles carregavam o produto químico mais limpo e perturbador, perfil que os astrônomos já tinham visto em um objeto interestelar. Em vez de caótico, misturas de rocha e gelo. Atlas 3 refletia uma pureza de níquel e ferro, portanto, refinado assemelhava-se mais a uma liga metálica do que a formação natural. Compostos de cianeto também apareceram, mas não como contaminantes à deriva. Eles eram incorporados nos padrões reflexivos de o próprio objeto preso em seu componentes semelhantes à superfície de um projeto material. E então veio o leitura. A curva de luz também pulsava em ritmo suave para um objeto sólido, sugerindo câmaras internas, cavidades ou camadas. Arquitetura sob a casca. Os cálculos de massa confirmaram isso. Atlas 3000 era muito leve para o seu tamanho quase vazio por dentro. Um cometa natural é denso, pesado, imprevisível. Isso foi nada disso. Comportou-se como uma casca, revestimento, um recipiente, peça por peça. A química sussurrou o mesmo. A conclusão sugerida pelas imagens foi essa. Era algo construído, algo que não se originou da geologia, mas da engenharia. A anomalia se aprofundou quando um pequeno observatório na Espanha capturou 159 quadros consecutivos do objeto. Neles um jato estreito fluía a partir de um único ponto em sua superfície, mantendo a direção perfeita em todos os aspectos. Moldura como uma agulha de luz apontada com precisão inabalável. Isso não era uma nuvem de poeira. Nuvens de poeira oscilam, dispersam-se e desaparecem. Este jato, não, manteve-se estável durante a rotação. Sua forma nunca mudou. Sua intensidade jamais diminuiu. E no momento em que disparou, o Atlas 3.1 mudou de posição. Levemente, suavemente, propositalmente. Exatamente como uma espaçonave. Realizar microajustes para manter ou alterar seu curso. Para os astrônomos que acreditavam a resistência à cauda foi o primeiro sinal de controle. Este jato foi a confirmação. Natural. Os objetos não disparam direcionalmente de forma estável. Feixes. Objetos naturais, não. Ajustar trajetórias com precisão. Mas as máquinas fazem isso. Os sistemas de orientação fazem isso. As sondas fazem isso. E de repente, a ideia de que o 3B Atlas estava à deriva tornou-se impossível de defender. Não era derrapando. Estava dirigindo. Então veio o silêncio. O momento em que o 3B Atlas ficou para trás. O Sol do todo. A Terra e seus satélites em órbita perderam completamente o sinal. Não apenas na luz visível, mas em praticamente todos os comprimentos de onda. Mesmo instrumentos projetados para atravessar o brilho solar não captaram nada além de estática. Semanas se passaram e depois mais. E enquanto os observatórios tentavam varreduras às cegas, encontravam apenas o vazio, um apagão perfeito e antinatural em um universo que raramente esconde algo completamente. Este era o único lugar no sistema solar onde qualquer transformação poderia ocorrer sem testemunhas, qualquer mudança estrutural, qualquer emissão, qualquer manobra. E então, sem aviso prévio, 3B Atlas retornou mais brilhante, mais nítida, diferente. Os jatos pareciam mais fortes, a estrutura mais definida.
O ritmo do seu brilho já não correspondia ao padrão de antes do apagão. O que quer que tenha acontecido por trás do Sol alterou o objeto de maneiras que ninguém conseguia explicar, como se o escudo solar lhe tivesse oferecido a privacidade necessária para mudar ou se preparar. Então vieram os pulsos ultravioleta, um flash a cada 247 segundos precisos o suficiente para rivalizar com relógios atômicos. Objetos naturais não mantêm o tempo perfeito. A natureza é caótica. A natureza se desloca. O Atlas III nunca se deslocou. E quando os cientistas mapearam o padrão, a verdade os atingiu como uma onda de choque. Os pulsos formavam a sequência de números primos, não ruído aleatório, não explosões caóticas, mas matemática, linguagem universal. À medida que o sinal continuava, o pulso final estendeu-se num fluxo ultravioleta de 13 minutos, que, após ser analisado, formou uma espiral da proporção áurea codificada em marcadores binários. Um padrão quase idêntico ao modelo que o SET usa para ensinar aos alunos como uma mensagem extraterrestre poderia ser. Se isso foi coincidência, foi a mais improvável da história da astronomia. Se não foi então pela primeira vez na história da humanidade, uma mensagem não veio de um sistema estelar distante. Veio de um objeto que passou silenciosamente pelo nosso. Após o último pulso se dissipar, os astrônomos esperavam que o 3Y Atlas continuasse em sua trajetória prevista. Em vez disso, ele mudou de direção apenas 0 graus, sutil, mas inconfundível, e começou a acelerar. Não lentamente, não devido à radiação, mas em uma curva limpa e controlada, que quebrou todos os modelos. Objetos naturais não aceleram intencionalmente. Eles não seguem um rumo predefinido. Não enviam sinais matemáticos e depois partem em uma trajetória aparentemente planejada. Mas este fez isso. E enquanto se afastava rapidamente do sistema solar, desaparecendo na escuridão interestelar, uma constatação se instalou nas equipes que o observavam sumir. Seja lá o que fosse o 3D Atlas, ele havia cumprido algo. Uma varredura, um teste, uma mensagem, uma observação, uma missão. Revelou partes de si mesmo passo a passo, enviou um sinal que nenhum cometa deveria enviar, e então se virou e partiu sem esperar por uma resposta. A pergunta que agora assombra todos os observatórios é simples e aterradora. Acabamos de testemunhar o comportamento de um fenômeno natural, ou a partida silenciosa de algo construído para nos observar. Quando o cometa 3M Atlas finalmente desapareceu na escuridão, afastando-se mais rápido do que qualquer objeto natural, jamais se moveu após passar pelo nosso sistema solar. O que permaneceu não foi a imagem de seus hexágonos metálicos, nem sua impossível anticauda, nem seu núcleo oco ecoando com reflexos que nenhum cometa deveria produzir. O que permaneceu foi a cronologia, a sequência, a coreografia. Porque tudo o que feitamos, que faz. Desde o aumento de 400% no brilho, até a regulação térmica perfeita, passando pelo disparo direcional do jato, o apagão atrás do Sol e os pulsos ultravioleta enviando números primos para o vazio, seguia um ritmo constante demais, estruturado demais, coordenado de forma impossível para pertencer a uma relíquia à deriva de gelo antigo. Comportou-se como algo com intenção, algo com consciência, algo que simplesmente passou pelo sistema solar, mas o atravessou com propósito, como se se revelasse em camadas cuidadosamente medidas, testando o quão atentamente estávamos observando, o quanto conseguíamos decodificar, o quão longe nossa tecnologia havia chegado desde a última vez que algo cruzou nosso caminho. E quando James Webb captou seu ato final, a espiral da proporção áurea envolta em assinaturas binárias, todos os astrônomos que estudaram os dados sentiram o mesmo arrepio crescente. Isso não era coincidência. Isso não era caos. Isso não era a natureza improvisando na escuridão. Isso era comunicação. Não era estridente, nem dramática, nem cinematográfica, mas silenciosa, matemática deliberada. O tipo de mensagem enviada por algo que não precisa de linguagem para ser compreendido, algo que se comunica por meio de padrões que transcendem a biologia, a cultura e até mesmo os planetas. E a parte mais assustadora não foi o sinal em si. Foi o que aconteceu depois. A mudança de curso, a aceleração, a saída limpa, como se o objeto tivesse cumprido o próprio propósito para o qual entrou em nosso sistema.
Porque se o 3i Atlas fosse realmente uma máquina, uma nave ou uma sonda, então não teria vindo aqui para nos deslumbrar com seu brilho, ou para se comportar como um cometa fingindo ser um cometa apenas pelo tempo suficiente para nos estudar. Veio aqui para observar, medir, testar a fronteira entre o que sabemos e o que ainda não conseguimos admitir que vimos. E quando terminou, partiu com a fria precisão de algo que já fez isso antes, em outro lugar com outra pessoa. Então, esta noite, enquanto você estiver aqui relembrando os pulsos ultravioleta, a superfície hexagonal, os jatos controlados, a arquitetura oca, o silêncio por trás do Sol, lembre-se disso. O telescópio James Webb não apenas capturou luz, capturou intenção. Mostrou-nos algo aterrador não porque nos ameaçasse, mas porque não precisava. Observou, sinalizou, partiu. E agora, a pergunta que ecoa em todos os observatórios da Terra não é o que era o 3i Atlas, mas quantas vezes algo assim passou despercebido antes mesmo de sermos capazes de notar. Se este vídeo fez você repensar o que está vagando pela escuridão ao nosso redor, não saia de fininho. Inscreva-se, porque o próximo objeto pode já estar a caminho. Curta o vídeo para que mais pessoas vejam o que a NASA ainda não revela em voz alta. E comente abaixo. Você acredita que o 3i Atlas surgiu naturalmente ou foi construído com um propósito?